eu sou a Patrícia Vieira e esse é o Essa Entrevista. Seja bem-vindo. No programa de hoje nós estamos recebendo a Isabela Slompo, que é coordenadora regional da Anshan. Tudo bem, Isabela? Tudo ótimo, Paty. Muito obrigada pelo convite, fico feliz de estar com vocês. Obrigada a você por aceitar nosso convite e por vir aqui para esse bate-papo. A gente vai conversar um pouquinho sobre a Câmara Americana de Comércio. Então, Isabela, primeiramente, para as pessoas que ainda não conhecem, o que é a Anshan? Com certeza, Paty. Vou te contar um pouquinho. É uma longa história, a gente está falando de uma empresa de mais de 100 anos. Então, sim, a Anshan é a Câmara Americana de Comércio no Brasil. Certo. Hoje a gente tem mais de 100 anos de história, sendo fundados aqui no Brasil em 1919. O grande intuito que a gente chegou por aqui é que lá nesse ano, em 1919, 9 empresas americanas chegaram ao Brasil e não tinham mão de obra, não tinham apoio, não tinham comércio. Sentiram essa necessidade de fomentar a história e o país. Certo. Com isso, a gente surgiu a Câmara Americana, com esse objetivo de criar conexões, ligar empresas, pessoas e desenvolver esse melhor ambiente de negócio. Hoje a gente tem mais de 5 mil empresas associadas a nível Brasil em 16 cidades. Então, Curitiba tem um marco bem forte também, trazendo mais de 300 empresas por aqui. Empresas de todos os segmentos, qual que é o critério para participar da Anshan? A Anshan é multissetorial, apartidária e sem fins lucrativos. Sim. O que isso significa? Que a gente atende todo tipo de empresa, daquele pequeno proprietário até as gigantes do mercado. Hoje, mais de 70 das 100 marcas mais valiosas do país fazem parte da Câmara Americana. Aqui no Paraná não é diferente. A gente tem empresas de todos os portes, todos os segmentos e não só americanas, isso é engraçado de contar. Sim. Hoje a gente tem mais de 42 nacionalidades que fazem parte da Câmara Americana também. Perfeito, você comentou que a Anshan é aí uma instituição centenária. Qual que é a importância dela hoje em Curitiba? Bacana, hoje a gente está há mais de 23 anos aqui em Curitiba. Certo. Depois da pandemia, a gente lembrou ainda mais que a gente é mais do que Curitiba. Hoje a gente fala muito sobre ser Anshan Paraná, sim, onde a gente atende todas as empresas por aqui. Nosso grande intuito aqui é fazer com que empresas conversem, é aproximar a inovação, a nova economia, sim, da tradicional economia, é fazer com que o networking aconteça, é fazer com que empresas e pessoas conversem. Eu sempre tento explicar a Anshan em frente a 5 pilares. Onde a gente tenta resumir uma história de mais de 100 anos com mais de 100 produtos e serviços. Quando a gente fala de Anshan, a gente fala muito sobre uma parte de relações governamentais, onde a gente cria a aproximação entre o poder público e a iniciativa privada, de forma totalmente apartidária, realmente levando as dores do empresariado para o poder esfera municipal, estadual ou federal. Um segundo pilar é onde também a gente nasceu. Hoje a gente fala de comércio internacional. Sim. Todas as pontes, a Anshan acaba trabalhando nessa frente, sendo uma missão internacional, sendo uma pesquisa de mercado ou sendo aproximações entre as 117 Anshans que existem pelo mundo. Num terceiro e quarto pilar, que acabam caminhando muito próximos, são os nossos carros-chefes, quando a gente fala de capacitação e networking. Isso é o que a Anshan vive, é o nosso oxigênio diário, não tem jeito. Sim. Então a gente usa de eventos, encontros, reuniões e projetos para que as empresas se aproximem, para que a gente possa desenvolver colaboradores, desde o estagiário ao CEO, e para que a gente faça empresas fazerem negócios e também trocarem boas práticas entre si. E por último, acho que é o pilar que todo mundo está falando hoje, que todo mundo precisa ver, é um pouquinho de inovação. Hoje a gente fala desde uma cultura de inovação, projetos de inovação, e a gente tenta auxiliar, como eu te falei, a tradicional economia a conversar um pouquinho com a nova economia, sabendo que todo mundo pode ganhar nisso também. Com certeza. E como que vocês criam esse ambiente favorável aos negócios? Que legal. A gente brinca muito que a Anshan é aquele momento que você põe a mesa, prepara o jantar, acende as velas e deixa o pessoal conversar e realmente aproveitar. O que a gente sempre se preocupa é fazer com que entender um pouquinho mais das demandas dos nossos associados. Desses 300 associados que a gente tem no Paraná, ou dos 5 mil que a gente tem a nível Brasil, existem hoje pessoas que são especializadas em ouvi-los, em entender qual é a sua demanda, qual é a sua dor. Até porque a gente sabe que dentro de uma grande corporação, uma área financeira tem uma dor muito diferente de uma área de marketing, de uma área de vendas, de uma área de pessoas. Então a gente se prepara em ouvir, atender demandas e criar oportunidades para que essas pessoas resolvam, sendo elas por um curso, sendo elas por uma aproximação, sendo elas por uma reunião, ou sendo elas por um evento, um jantar, como assim for necessário. Perfeito. Um dos projetos novos da Anshan é o Paraná Avança. Como que surgiu a ideia desse projeto e qual que é o objetivo principal dele?
Que legal. O Paraná Avança é um dos nossos queridinhos do ano. Então, um dos nossos grandes projetos aqui do Anshan Curitiba. Sim. A gente realiza ele desde 2020, quando a gente chamava de Reset Paraná. Pandemia, todo mundo assustado, tudo aquilo que a gente sabe que todo mundo viveu. A gente sentiu uma necessidade de escutar o empresariado e ajudar a ele se preparar para o ano seguinte. Sim. Então, um ano de bastante instabilidade, como a gente viveu em 2020, a gente precisava olhar para 2021, começando a entender dores. Um dos grandes pontos da Anshan, inclusive é um dos nossos slogan hoje, é a Anshan Liga. O que a gente faz? Então a gente entende que uma dor sua pode ser muito similar à minha e juntos fica mais fácil da gente resolver. Perfeito. O Reset Paraná surgiu por isso. Passando o ano, a gente entendendo que em 2021 o cenário já estava mudando e a gente precisava falar de planejamento, de ações, de desafios, iniciou-se oficialmente o Paraná Avança, que hoje é um grande projeto que a gente executa e a gente pretende perpetuar isso. O Paraná Avança é um projeto que ocorre em torno de 4 meses no ano. Sim. E ele reúne mais de 200 executivos para falar sobre 16 áreas de negócio. Então a gente fala desde saúde, desde construir business, infraestrutura, cidades inteligentes, diversos assuntos, quais são os desafios, as oportunidades, os insights, para ajudar no planejamento dessas empresas no ano que vem. Perfeito. E conta um pouquinho sobre a tua trajetória, como que você chegou até a Anshan. Hoje você é coordenadora regional, mas como que foi aí a tua história, como é a tua história com a Anshan? Com certeza. Eu estou na Anshan há 8 anos quase, então muito de mim, muito da minha história fala sobre a história da Anshan também. Eu entrei realmente com uma ideia eu sou publicitária de formação, sim, gerente de projetos hoje também, e com aquele desafio de quero conhecer mais do mercado, onde eu pudesse ter uma oportunidade de trabalhar numa empresa de bastante relevância, com um propósito muito consolidado, mas que ao mesmo tempo me permitisse ter uma autonomia muito grande. Acho que aquele desafio de todo jovem, todo bom jovem. Então a Anshan hoje te permite muito isso. Ela é um ambiente que te traz um networking muito qualificado e te permite ser muito desafiado todos os dias. Hoje eu passei por todas as áreas dentro da Anshan, conheço muito da operação, sou responsável atual pelo estado do Paraná e pelo estado de Santa Catarina, fazendo a gestão hoje de mais de 20 pessoas no nosso escritório aqui da regional. Ah, muito legal. Outra novidade desse ano é que vocês mudaram de sede. Isso mesmo. Como eu te falei, a gente está no Paraná, em Curitiba, há mais de 20 anos. Pelos últimos 11 anos, a gente teve um outro endereço, mas a gente sentiu uma necessidade de estar mais inserido ainda no ambiente de negócio, mais perto de empresas, mais conectado a novos serviços, trazendo um ambiente mais dinâmico, inclusive, para a nossa localidade. Sim. E com isso a gente fez a mudança de endereço agora no início do ano e a gente está ficando na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, onde a gente, inclusive, convida todos vocês que possam lá tomar um café com a gente. Ah, muito obrigada pelo convite. E a gente já está em outubro, como você falou, a gente viveu um período aí muito desafiador, afinal veio a pandemia, a gente não sabia, era uma novidade aí para todo mundo, é difícil lidar com o novo, mas assim, a pandemia esperamos que esteja superada, apesar de ainda ter alguns casos, mas assim, a pior fase a gente acredita que já passou. Quais são aí os projetos da Anshan para esse último trimestre do ano, que já está no finalzinho, e para o ano que vem? Legal. A gente sempre tem uma visão de olhar para todo o mercado. E querendo ou não, olhar para o lado bom que tudo isso nos traz. Apesar de todas as dores que a pandemia nos trouxe, a pandemia também nos ensinou que a Anshan, ela nos lembrou que nós somos uma Anshan Brasil. Isso é, todos os nossos projetos hoje não falam só de uma regionalidade. Eles trazem, sim, uma visão muito mais nacional. Então, lá em 1954, a Anshan começou esse processo de nacionalização. Hoje, mais do que nunca, a gente expandiu. Então, hoje, o grande objetivo como instituição é criar esse networking em todo o país. Para o último trimestre, a gente tem essa grande preocupação em continuar entregando valor aos nossos associados. Isso é, continuar fazendo uma preparação para o ano seguinte, continuar fechando o ano da melhor forma, preparando todo mundo para os novos desafios que a gente vai encontrar. Hoje a gente tem o Paraná Avança, que se encerra no mês de dezembro. Sim. A gente tem encontros de todas as áreas dos nossos comitês estratégicos, que são voltados a grandes empresas, e a gente tem projetos muito especiais que realmente
trazem esse objetivo de fechar o ano sempre incentivando o melhor desenvolvimento das empresas do Paraná. Perfeito, Isabela. A gente tem um grande público, o público principal do IC Entrevista e do Diário Indústria e Comércio são empresários. Então, para aqueles que querem conhecer melhor a Anshan, que ficaram interessados aí na nossa conversa, como que eles encontram a instituição? Maravilha, a gente fica muito feliz de ter essa abertura. Agradeço também, Paty, por essa oportunidade. E eu convido vocês a conhecerem um pouquinho mais da Anshan. Vocês podem nos procurar no Instagram, no @AnshanCuritiba, ou através do nosso site, que é anshanbrasil.com.br. Toda a nossa equipe está à disposição, esperamos vocês para um café também. Obrigada pela entrevista, sucesso para você e para a Anshan. Muito obrigada, Paty. Um prazer estar com vocês. Contem sempre conosco. Obrigada. Obrigada a você. Se gostou da entrevista, curta. Se quer assistir outras entrevistas como essa, siga o nosso canal. E se querem nos ajudar a fazer o IC, deixe aqui embaixo nos comentários sugestões de temas para as próximas entrevistas. Até a próxima. Tchau, tchau.